Vamos falar de análise de balanços para investimentos e hoje vamos trazer uma empresa e que empresa? Hoje nós vamos trazer a Vale S.A. A Vale S.A. que é um dos destaques aí da economia nacional e naturalmente também um dos destaques da B3, né? Uma empresa aí que tem uma potencialidade gigantesca, a maior exportadora brasileira. E aí, Vale que nós vamos retratar, né? Vale que já foi retratado anteriormente aqui pelo canal. Estamos atualizando essas informações com base no balanço do dia 31 de dezembro de 2023, balanço que acabou de sair, né? Então estamos trazendo essas informações para saber como é que foi o ano de 2023 da Vale. E agradeço o pessoal que sugeriu a Vale, ao meu amigo Rodrigo Alencar Moreno. Ô Rodrigo, que honra ter você conosco. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sugestão. Também quem sugeriu a Vale foi ele, Roberto da Silva, grande Roberto, parceiraço do canal, sempre está mandando mensagens lá. Muito obrigado pelo seu apoio, muito obrigado pelo seu incentivo, Roberto. Também o Wagner Figueiredo, aqui eu mando um grande abraço, valeu Wagner. Também lhe agradeço imensamente a participação aqui junto conosco no canal. Caso vocês também queiram outras empresas, é muito fácil. Basta entrar aqui, ó, canal Silas Degraf e manda a sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like, venha junto conosco, construir e repartir conhecimentos. Lembrando mais uma vez que o nosso curso de análise de balanço para investimentos está disponível lá na plataforma Hotmart, curso atualizado agora, já com mais conteúdo, mais indicadores ainda, para você poder entender bem como é que funciona todo esse processo de escolha de empresas na hora de fazer investimentos através dos números que as empresas vêm apresentando. Então, aqui no vídeo, na descrição, tem o link de acesso à plataforma Hotmart, mas também, caso prefira, pode entrar em contato aqui, ó, no WhatsApp, que daí qualquer coisa também mandamos o vídeo, o conteúdo, né, para você, aqui também pelo WhatsApp. O importante é você estar junto conosco aqui. Falando então da Vale, vamos só se entender o que é Vale, a gente já contou essa história, não nos custa nada recontar, só para você poder entender que lá no ano de 1909, olha só, lá em 1909, vem grupos internacionais vêm para o Brasil, se estabelece ali em Minas Gerais para exploração de minério. E aí na sequência tem uma figura muito emblemática em toda essa história, que é o Percival Farquhar. Né? O Percival Farquhar, lá em 1911, ele acaba comprando todas essas áreas desses grupos internacionais, até porque ele já tinha negócios também nos Estados Unidos, então para ele era mais fácil fazer a exploração desse minério de ferro e exportar tudo para os Estados Unidos, inclusive com todo o processo de logística, navios, tudo que ele já possuía, né, toda essa estrutura, então com isso ele ia conseguir gerar um resultado bem maior de toda a exploração de minério. Bom, mas aí começa a ter também as oposições políticas, né? Toda uma classe política já na época começa a se indispor com o Percival Farquhar. E com a posse de Getúlio Vargas como presidente do Brasil, o que acontece? Ele acaba tomando todas essas terras e nacionalizando essas terras, essas propriedades e a operação toda. Então, a partir desse momento, em 1942, é criado a Vale do Rio Doce, que é uma empresa estatal que vai fazer toda a exploração e a exportação desse minério de ferro. Só que nesse começo ali, o minério de ferro extraído ali pela Vale era destinado à Companhia Siderúrgica Nacional, que havia sido também recém-criada. Só que daí, na sequência, eles também acabam tendo ali um salto a partir de uma outra figura emblemática dentro da Vale, Eliezer Batista. O Eliezer Batista, quando ele assume o comando da Vale, ele já começa a ampliar as atividades da Vale, tanto é que abre mercados fora do Brasil. E aí o Brasil passa a ter, a Vale passa a ter como parceiro o Japão, com um grande volume de sua produção exportado para o Japão. Na sequência, para também fazer toda essa exportação e exportar para outros países, precisava ter também todo um trabalho de logística. E aí a Vale cria uma outra empresa, a Docenave, que vai fazer justamente toda essa parte de logística, e aí passa a ter também o Porto de Tubarão, para fazer o escoamento de toda essa produção. E com isso aumenta ainda mais a exportação da Vale. Em 1974 já passou a ser praticamente líder mundial ali na exportação de minério. E aí na sequência vai ampliando sua participação também através do projeto Grande Carajás,
E aí daí na sequência também a estrada de ferro e o porto de madeira, tudo para poder escoar toda essa produção. E aí a Vale vem nessa crescente. Porém, chega em 1993, aí nós temos a privatização. Aí a Vale foi privatizada. E quando ela foi privatizada, aí sim, aí foi o salto da Vale que abriu mais mercados, principalmente na China, e aí a Vale se tornou o que ela é hoje. É uma empresa com mais de 66 mil colaboradores que trabalham dentro da empresa de forma direta, fora os indiretos, e a Vale hoje trabalha não só na parte de mineração, mas também na parte de logística, na parte de energia e na parte de siderurgia, e uma das maiores produtoras de minério de ferro e de cobre aqui do mundo, né? Então a Vale é uma das maiores empresas produtoras do mundo. Mas para entendermos hoje como que está a situação da Vale, trazemos para vocês que os balanços de 2019, 2020, 21, 22 e 23. Toda uma base histórica de 5 anos para a gente poder acompanhar ano a ano tudo que vem acontecendo com a empresa até o presente momento. Então, para conhecermos a Vale através dos números, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Vale, essa gigante da economia brasileira aqui, trazendo para vocês os números até 31 de dezembro de 2023. Naturalmente, para analisar 2023, nós temos que fazer uma comparação com os exercícios anteriores para verificar como que vem sendo o desempenho da empresa ao longo desse período. Então vamos começar lá pelo ano de 2019, onde no balanço patrimonial nós temos o grupo do ativo. E o que é o grupo do ativo? É o grupo dos bens e direitos, tudo aquilo que faz parte do patrimônio da empresa. E esse grupo ele é separado em dois grupos, dois subgrupos aqui, que é o ativo circulante, capital de giro, os recursos para movimentação no dia a dia. E o ativo não circulante, que são os recursos chamados mais de capital fixo, sendo que a maior parte deles é aqui no imobilizado, que nós já vamos explicar. Bom, esses bens e direitos totalizavam lá em 2019 369 bilhões de reais. E desse valor, que seria o patrimônio total da Vale no ano de 2019, 50,8%, o equivalente a 187 bilhões de reais, é imobilizado. O que vem a ser esse imobilizado? Máquinas, equipamentos. Então, imagine todas aquelas máquinas, os equipamentos, tudo aquilo que é utilizado no processo de produção da Vale. Isso tudo vale 187 bilhões de reais, que é o chamado capital fixo. A Vale também tem aqui o intangível, que são também concessões, porque ela também atua com uma concessão, ela também tem o direito de explorar um determinado serviço por um determinado período de tempo. Então, esse direito, e fora o ágio também nas aquisições que ela veio fazendo ao longo do seu tempo, aparece aqui no intangível. Já essa parte de cima aqui, o ativo circulante, é o capital de giro, quanto que ela usa, os recursos que ela tem disponíveis para movimentar a sua estrutura física, gerar a receita e os resultados. E esse capital de giro totalizava lá em 2019 68 bilhões de reais, sendo que desse valor 32 bilhões era dinheiro que estava em caixa, banco, aplicação, 11 bilhões em contas recebidas e os estoques de 17 bilhões de reais. Aí nesses outros créditos aqui nós vamos ter os demais valores a receber de curto prazo, mas principalmente aqui o que vai ter são os impostos a recuperar, sendo que nós temos aqui impostos a recuperar no curto prazo e também aqui no realizável longo prazo, uma grande parte desse valor são tributos também a recuperar a longo prazo. No ano de 2020, a Vale dá um salto, ela vai para 478 bilhões de reais. E esse aumento ele ocorre principalmente aqui no capital de giro, que fecha com 126 bilhões. O volume de dinheiro em caixa sai de 32 para 74 bi. O volume do contas a receber de 11 vai para 27 e o estoque também aumenta de 17 para 21 bilhões de reais. Já para o ano de 2021, a Vale aumenta mais um pouquinho o seu tamanho, chegando praticamente a 500 bilhões o tamanho da Vale. E aí nós temos aqui um aumento no imobilizado, né, que ele sai com 187, 213, 233, mostrando que a empresa vinha fazendo mais investimentos, né, para aumentar a sua capacidade de produção. E o capital de giro até diminuiu um pouquinho, fechando com 124 milhões e 800, 124 bilhões e 800 milhões. 66 bi a posição de caixa, 21 bi o contas a receber e 24 bilhões os estoques da empresa. Ao entrar em 2022, aí nós vamos perceber um encolhimento da Vale que cai agora para 453 bilhões. Aqui a estrutura dela permanece a mesma, 233, 234, e a queda se dá no capital de giro, que vai agora para 81 bilhões. O volume de dinheiro em caixa cai de 66 para 25,
Aqui praticamente uma estabilidade no Conselho com 22 bi e também aqui uma certa estabilidade, uma pequena queda nos estoques com 23 bilhões 386 milhões. Ao chegar 2023, a Vale praticamente fica do mesmo tamanho que ela era lá em 2022. Então, quer dizer, não houve um crescimento da Vale de um ano para o outro. E aí nós temos aqui o capital de giro só recuperando um pouco seu valor, indo de 81 para 90 bilhões. Apesar que nesse aumento de capital de giro nós temos aqui uma queda no volume de dinheiro em caixa para 17 bilhões. Uma pequena queda também aqui no CONCCB para 20 bilhões. E os estoques também 22 bilhões, praticamente estáveis em relação ao ano passado. Já o que aumentou nesse capital de giro foi justamente os outros créditos através de ativos postos à venda pela Vale, o que fizeram com que o capital de giro pulasse para 90 bilhões. Então, a Vale permanece do mesmo tamanho e só coloca agora ativos à venda. Mas olhando agora a parte de passivo, porque muitas vezes nós vamos olhar essa queda de capital de giro, mas se ela vem acompanhada de uma queda de endividamento, neutraliza, né, esse impacto da queda do capital de giro. Então, olhando o passivo, onde no passivo nós temos as dívidas, todas as dívidas da Vale, 55 bilhões no curto prazo, 156 bilhões no longo prazo e uma dívida total de 212 bilhões. Quando nós olhamos aqui um endividamento de 212 bilhões, é assustador, né? Mas quando comparamos aqui que ele representa apenas 57,5% do patrimônio, ele passa a ser um endividamento até bem aceitável. Já no ano seguinte, em 2020, o endividamento vai para 297 bilhões, com 62% de peso sobre o patrimônio da empresa, aumentando aqui os financiamentos de longo prazo. Então, quando nós olhamos esse crescimento da Vale de um ano para o outro, aqui entre 2019 e 2020, ele se dá justamente através da utilização de capital de terceiros, financiamentos de longo prazo. Destacando também que a Vale, aqui dentro do seu passivo, aqui nessas outras obrigações e também no longo prazo, ela tem as chamadas provisões para descaracterização de barragens, quer dizer, tirar uma barragem de funcionamento, e também tem as provisões para os problemas que a Vale enfrentou, principalmente relacionados a Brumadinho. Já no ano de 2021, o endividamento da Vale 302 bilhões, só que o peso dela 60,5%. No ano de 2022, 258 bilhões, então vejo que quando a Vale reduz o seu tamanho, ela também reduz o seu endividamento, que agora passa a ser de 57%, praticamente voltando ao nível de endividamento lá de 2019. Fecha 2023 com 257 bilhões de dívida, 56,5%. Então essa queda que nós vimos aqui no patrimônio da Vale, no capital de giro da Vale, que a Vale também acabou reduzindo o seu endividamento. Hoje o endividamento é de 56,5% sobre o seu patrimônio. Olhando agora os resultados produzidos pela Vale, lá em 2019 ela teve um faturamento de 144 bilhões de reais. Olha só, 144 bilhões faturamento da Vale em 2019. Em 2020, 206 bilhões. Em 2021, 293 bilhões de reais. E aí em 2022 cai para 226 bilhões. E agora em 2023 fecha com faturamento de 208 bilhões de reais. Tá, como que funciona essa questão também do faturamento da Vale? Em primeiro lugar, nós tivemos naturalmente a questão da China, a retração da China. E aí, consequentemente, nós temos uma redução nas commodities. Então a Vale pode vender a mesma coisa, só que como a commodity está com uma cotação menor, você vai vender a mesma coisa, só que você vai faturar menos em reais. É mais ou menos o que vem acontecendo com a Vale, então uma queda no faturamento em reais para 208 bilhões de reais. Mais importante do que o faturamento, essa linha de baixo. Lá em 2019, a Vale registra um prejuízo de 8 bilhões 697 milhões. Em 2020, a Vale daí já registra um lucro de 24 bilhões e 900. Em 2021, aí foi maravilhoso, 121 bilhões de lucro no ano de 2021. Já no ano de 2022, com essa queda de faturamento, pelo menos do valor do faturamento, o lucro caiu para 96 bilhões. E esse ano, o lucro cai para 40 bilhões 554. Vale destacar, desculpe até o trocadilho, esse númerozinho aqui do lado, menos 6%, que como foi um prejuízo, uma margem negativa de 6%.
12,1% de margem, 41,3%, 42,5% e 19,5%. Então, quando nós olhamos aqui uma queda no lucro e que a margem cai para 19,5%, é uma comparação que geralmente eu faço, que a Vale, quando ela está ruim, né, com queda de faturamento, queda de commodity, etc., ela fica boa. E quando ela fica boa em termos de commodity, cotação de commodity, a Vale fica excelente. Então, quer dizer, até em momentos ruins da Vale, ela ainda gera um lucro de 40 bilhões e 19,6%, 19,5% de margem. Olhando agora a situação financeira da Vale, olha só, a liquidez geral, que é a capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo, ele sai com 0,64, 0,69, 0,68, 0,60, 0,61, praticamente estável aqui 2022, 2023. Para cada R$1 de dívida que vai vencer a curto, médio e longo prazo, a Vale tem 61 centavos. Quer dizer, não tem recursos para pagar toda a sua dívida, até porque grande parte dessa dívida é de longo prazo. Então, nós olhamos o gráfico do lado ali, liquidez corrente, que é o dia a dia da empresa. No ano de 2019, a liquidez corrente era de 1,23, foi para 1,67, cai para 1,47, cai para 1,12 e sobe para 1,28. Para cada R$1 de dívida que a Vale tem que pagar no dia a dia, ela tem R$1,28. Quer dizer, paga, sobra tranquilo, não tem problemas financeiros. Não é uma empresa que trabalha com grande folga financeira, mas ela não tem problemas financeiros. Olhando nesse quadro agora, o endividamento, o tamanho da dívida e também o seu comportamento ao longo do tempo, a dívida sai com 57,5%, vai para 62%, cai para 60%, cai para 57%, cai para 56,5%. De tudo que a Vale tem no seu patrimônio, ela deve 56,5%. Nesse outro quadro aqui temos também os índices de rentabilidade, o quanto que a empresa ganha naquilo que ela faz, que é a margem líquida ali, que é o primeiro gráfico. Ele sai negativo 6% devido ao prejuízo lá de 2019, e aí em 2020, quando ela volta a dar lucro, essa margem vai para 12,1%, aí em seguida em 2021 para 41,3%, vai para 42,5% e esse ano fecha com 19,5%. De tudo que a Vale vende, gera de receitas, sobra líquido e limpo para a empresa 19,5%. No gráfico do meio, rentabilidade do ativo, é quanto que ela ganha agora em relação ao que ela investe. Negativo lá em 2019, em função do prejuízo, 2,3%. E a partir do momento que ela volta a dar lucro, vai para 5,2%, 24,3%, cai para 21,2% e cai para 8,9%. Já a rentabilidade do PL, que é o terceiro gráfico ali à direita, é o ganho dos acionistas. Os acionistas lá em 2019 perderam 5,5% em função do prejuízo. Perdão. Em 2020, os acionistas ganharam 13,8%. Em 2021, 61,6%. Em 2022, 49,4%. E agora, esse ano de 2023, os acionistas tiveram um ganho de 20,5%. Ao ter as ações da Vale, através dos lucros gerados, os acionistas tiveram um ganho de 20,45% nesse ano de 2023. Ao falarmos em acionistas, nesse quadro aqui trago para vocês alguns indicadores relacionados às ações. Quanto que vale uma ação da Vale? Então, pegando aqui até, tomando como base lá o Status Invest e também o Fundamentos e fazendo atualização com base no último balanço, o valor patrimonial de uma ação da Vale, R$ 43,69. Isso quer dizer o quê? Se a Vale pegasse todo o seu patrimônio e distribuísse entre os acionistas, caberia a cada ação R$ 43,69. Valor de mercado de uma ação. Hoje, para você comprar uma ação da Vale, R$ 67,38. Portanto, o valor de mercado bem superior ao valor patrimonial, o que nos dá um ágio de 63% medido pelo preço por valor patrimonial PVP. Lucro por ação, nesse último exercício, R$ 8,93, o que dá uma rentabilidade para o acionista de 12,54%. Qual é a diferença dessa rentabilidade da ação para a rentabilidade do PL? É que a rentabilidade do PL é medida sobre o valor patrimonial e a rentabilidade da ação é pelo valor de mercado. Dividendos por ação, R$ 6,36 é quanto a Vale distribuiu de dividendos em 2023, o que gerou um yield de 8,98%. Portanto, quem tinha as ações da Vale em 2023 tiveram retorno de caixa de 8,98%.
Preço barra lucro 7,97, quer dizer, praticamente 8 anos para você ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Free float, 70,18% das ações circulam livremente no mercado, fora da mão dos controladores. E o tag along, 100%. Se a Vale fosse vendida, o que é praticamente impossível, né? Caberia aos minoritários ter o mesmo tratamento que fosse oferecido aos majoritários. Aproveitando também, fechando aqui esses gráficos, o desempenho, né, do valor das ações da Vale nos últimos 5 anos. Lá em 2019, as ações eram cotadas a R$ 46,70. E ela foi oscilando ali entre R$ 47 e R$ 52 até 2020. Dá uma subidinha para R$ 57, vem a pandemia, cai para R$ 40, e aí depois a Vale dispara. Fecha ali já praticamente 2020, cotada a R$ 63, atinge seu melhor valor em 2021, chegando a bater em R$ 115. Aí na sequência, ainda em 2021, ela cai, volta lá para os 68. Sobe novamente, vai para 96, cai, volta para os 68. Sobe novamente para 94, cai novamente lá para os 68. E é onde ela vem trafegando agora, apesar de ter subido agora nesse começo de ano, aí chegando a R$ 75, R$ 76, agora voltou ali para o patamar de R$ 68. Então por aqui você vê como que vem se comportando o valor das ações da Vale, quando que ela teve o seu melhor valor, quando que ela teve o seu menor valor e como que é o comportamento do valor das ações da Vale SA. Tá então, mais uma empresa analisada, Vale SA, essa gigante da economia nacional. Agora você já viu os números gigantescos também, né? E toda a história, toda a trajetória da Vale, a Vale que naturalmente que passa por essas oscilações, porque o que acontece? O que determina o faturamento da Vale, né, o que determina e também, consequentemente, os seus resultados, são dois fatores. Nós temos aqui o fator da commodity, quanto que está a commodity, por quê? Se o mercado internacional está aquecido, o valor da commodity sobe. Bom, e o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que a Vale produz a mesma coisa, só que vende por um preço bem maior. Quando a commodity cai, a Vale produz a mesma coisa, só que vende por um valor menor. E aí ela tem uma segunda variável, que é o dólar. Quando o dólar vai lá para cima, 5,60, 5,70, a Vale vende a mesma coisa, só que por um valor maior. Quando o dólar cai para 4,80, 4,90, ali 4,95, a Vale vende a mesma coisa, só que com um valor menor. Então, o que ocorre? Nós temos essas variáveis que interferem no faturamento da empresa. A linha de custos da empresa como é a exploração aqui nacional, claro que tem também fator de dólar envolvido ali, mas enfim, o custo dela é em real, e aí o seu faturamento é em dólar e pela commodity. Então, essas variáveis é que vão fazer com que ela tenha grandes oscilações, como a gente viu ali no balanço de 2021, um lucro absurdo, um faturamento absurdo. Por quê? Porque pegou ali um período perfeito, commodity lá em cima e o dólar lá em cima. E agora nós temos já a commodity com a China meio retraída, a commodity mais baixa e o dólar também mais comportado, 4,90, 4,95. Então o faturamento cai. E a Vale é aquilo que a gente já falou anteriormente ali. A Vale nos momentos ruins, adversos, dólar baixo, commodity baixo, ela fica boa. Nos momentos bons, commodity alta, dólar alto, a Vale fica maravilhosa. Então é uma empresa ali que é praticamente uma máquina de geração de lucro, como a gente observou agora. E aí ocorre justamente uma situação engraçada, né? Quando ela tem um lucro de apenas 40 bilhões de reais, o que é muita coisa, e com uma margem de 19,5%, daí nós falamos assim, nossa, o resultado dela foi ruim. Ela só ganhou 40 bilhões, ela só teve uma margem de 19,5%. Foi um ano horrível para a Vale, pelo amor de Deus, né? Então, 19,5% de margem, 40 bilhões de lucro, há que se respeitar muito. Então, por isso que eu digo, nos momentos ruins, a Vale fica boa. Nos momentos bons, a Vale fica excelente. Então, tá aí apresentada a Vale para vocês, mais uma empresa aí para você colocar no seu radar, se for o caso, estudar, ver se vale a pena, se não vale a pena investir nessa empresa. O importante é conhecer, fazer investimentos de forma consciente, de forma segura, reduzindo riscos e ampliando possibilidades de retorno para que lá na frente você possa ter um patrimônio que lhe garanta
uma vida cada vez melhor e uma vida cada vez mais digna, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.